A mensagem de hoje é sobre o milagre da vida positiva. Vivemos num mundo tão negativo, vivemos num mundo tão cheio de trevas, de pensamentos ruins e de coisas ruins acontecendo, que a tendência é nos deixar afetar por tudo isso. Mas queremos falar sobre o milagre de uma vida positiva num mundo negativo. Não basta ter pensamento positivo. Alguns pensam que pensamento positivo é tudo. Não é tudo. Vamos falar hoje sobre o pensamento positivo e a vida positiva. Para ilustrar que não é suficiente ter pensamento positivo só, eu li a história de um homem aqui em Nova York, que era cheio de pensamento positivo e um dia caiu da janela do 17º andar de um prédio aqui em Nova York. À medida que ele ia passando pelos andares, naquela velocidade incrível, as pessoas podiam ouvir que ele falava: até aqui tudo bem. Queridos, não basta ter pensamento positivo, porque certamente ele se esborrachou, não é? É óbvio que este homem precisava mais do que pensamento positivo. Algumas outras estratégias. Você pode estar repleto de pensamentos positivos, mas se estiver na direção errada, não vai adiantar muita coisa. Você pode estar cheio de pensamentos positivos, mas se continuar bebendo e fumando, as doenças estarão logo ali na frente, esperando por você. Você pode ter a mente repleta de pensamentos positivos com relação ao vestibular, mas se você não estudar, você não vai passar. Você, marido e esposa, podem estar cheios de pensamentos positivos em relação ao bom casamento, ao feliz casamento, mas se vocês não cultivarem o respeito mútuo e o amor de um para com o outro, o casamento não vai sobreviver. Qual a diferença entre pensamento positivo e vida positiva? Não é tudo a mesma coisa? Não. Eu particularmente creio sinceramente que o pensamento positivo ajuda e faz parte da vida positiva. Mas a vida positiva é muito mais ampla, estende as fronteiras, expande as fronteiras. Os seminários de autoajuda ensinam pensamento positivo, mas a Bíblia ensina vida positiva. Satanás tem obtido muito sucesso com os cristãos, deixando que eles vivam na igreja, contanto que vivam uma vida negativa. E você vai encontrar, a maioria na igreja é joio. Que é isso, pastor? Vamos colocar os pés no chão? Vamos ser realistas? A maioria na igreja é joio. Trigo sempre foi, nesta terra, minoria. Portanto, queridos, Satanás, ele permite que as pessoas vivam na igreja, permite que as pessoas não saiam da igreja, contanto que elas vivam uma vida negativa. Porque vivendo uma vida negativa, a pessoa estará perdida tanto na igreja como fora da igreja. O que é vida negativa? Vida de murmurações. Já leram no Antigo Testamento quantas vezes Deus demonstrou o seu desprazer para com as murmurações daquele povo de Israel saindo do Egito e murmurando porque o exército egípcio estava vindo atrás deles, murmurando porque tinha o Mar Vermelho diante deles, murmurando porque faltou água, murmurações constantes, murmurando contra Deus. E Deus abomina a murmuração. Vida negativa é vida cheia de murmuração. E tem pessoa que gosta de murmurar dentro de casa. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos. Vida negativa é uma vida de reclamações. Ah, mas eu tenho o direito de reclamar. Direito você tem. Mas não pertence à vida positiva reclamações. Você pode falar quando você não gostar, mas pare de reclamar.
Complexos. Será que os complexos fazem parte de uma vida negativa ou de uma vida positiva? Pessoas dominadas e consumidas pelos complexos. Pessoas que estão amarradas, não fazem nada, estão deixando o tempo passar, matando o tempo e não realizam nada, porque estão cheias de complexos. Uns complexos de inferioridade, outros complexos de superioridade, nariz empinado. Uma vida triste, depressiva, uma vida totalmente voltada para nós mesmos, uma vida egoísta. Isto é uma vida negativa. Quando você pensa no que você gosta. Gosta de comer, no que você gosta de vestir, nos seus entretenimentos, na sua recreação, nas suas diversões. Quando você pensa em tudo que diz respeito a você, você vive uma vida negativa. Uma vida que lamentamos continuamente. O que não temos e desmerecemos o que temos é uma vida negativa. O milagre da vida positiva começa com Jesus na nossa vida. Tudo começa com Jesus, o que é de bom. Começa com o reconhecimento de que sem Jesus não somos nada e não podemos nada. Vamos ler então o primeiro texto da Bíblia em João capítulo 15. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João capítulo 15, uma vida positiva começa com Jesus. E aqui em João capítulo 15, nós começamos lendo o verso 5 e o verso 7. Verso 5 e verso 7. Eu sou a videira, disse Jesus, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vida negativa, vida sem Jesus. Vida positiva, vida frutífera, edificante, uma vida com Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vida positiva começa em Jesus. Podemos todas as coisas em Jesus. Pensamento positivo em Jesus é diferente do pensamento positivo concentrado em nós mesmos. Eu posso, eu vou, eu faço. O objetivo da vida positiva não é só viver 70, 80 ou 90 anos nesta terra. Não. A vida positiva amplia a nossa visão e extrapola o tempo, entrando na eternidade, porque a vida positiva nos abre a visão para a vida eterna, vida oferecida por Jesus. A vida positiva que Jesus nos dá, levanta a nossa cabeça da podridão deste mundo, das trevas deste mundo, levanta os nossos olhos e fixa-os no céu, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. É isso que a vida positiva que Jesus nos dá faz, levantando nossa cabeça. Por isso Jesus diz, erguei vossas cabeças. Erguei vossas cabeças. Olhar para o céu. O foco da vida positiva é Jesus, é o céu. Criamos filhos, não para o mundo. Não criamos filhos para serem advogados ou para serem médicos. Criamos filhos para serem filhos de Deus. A vida positiva se infiltra na nossa vida, na nossa educação, na nossa família. Não comemos para ter saúde, nós comemos para agradar o nosso Pai Celestial. Vida positiva sempre está focando Jesus e o céu. O foco é o céu. E isso influencia todos os nossos pensamentos. Isso influencia todas as nossas ações, nossos sentimentos, palavras, estado físico, mental e espiritual. Tudo sofre a influência da vida positiva, centralizada em Jesus. A vida positiva não é outra coisa que a vida de Jesus sendo comunicada a você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai comunicando-lhe a vida e a mente de Jesus. Isto é vida positiva, uma vida isenta de egoísmo, porque Jesus viveu uma vida isenta de egoísmo. Ele não pensava nele. Se ele pensasse nele, não teria vindo do céu. Imaginem, se ele teria vindo do céu viver neste planeta escuro e sofrer tanto, se ele pensasse em si mesmo. Se ele pensasse em si mesmo, ele não teria permanecido no jardim de Getsemane? Teria voltado para o céu? Não teria permanecido na cruz? Quando disseram, se tu és o Filho de Deus, desce daí.
Se ele pensasse em si mesmo, ele teria descido. Ele poderia descer, porque ele tinha o poder divino. Ele é Deus, não deixou de ser Deus. Mas, queridos, ele viveu uma vida isenta de egoísmo. A vida positiva é uma vida onde o egoísmo é deixado morrer à míngua. E o foco se torna Deus e o próximo. Você foca Deus e o próximo. Exatamente como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 8. Abra sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, veja o que o apóstolo Paulo, como ele descreve a vida positiva. Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Esse é um texto para decorar, para memorizar, para repetir durante o dia. O texto de Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se você aplicar este verso aos filmes de hoje, você deixa de assistir filmes. Se você aplicar este verso às músicas de hoje, você deixa de ouvir qualquer outra música que não seja a sagrada. Se você aplicar este verso ao bate-papo, às conversações, às diversões que existem hoje, você vai ver que realmente temos que deixar tudo isso de lado. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, até a política você vai ter que deixar de lado, né? Porque não existe nada de honestidade ali. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pense nisso. Focalize isto. Que isto se torne o centro da sua vida, uma vida positiva. E no mesmo capítulo 4 de Filipenses, agora no verso 6, agora no verso 8 melhor. Verso 6 melhor, já lemos o verso 8. Verso 6 diz o quê? Não estejam inquietos por coisa alguma. Vida negativa é uma vida inquieta, irrequieta. Satanás é irrequieto. Satanás não tem paz. Ele tem dinheiro para dar. Ele tem fama para dar. Ele tem popularidade para dar. Mas ele não tem paz para dar. Por isso, aqueles que servem a Satanás, eles são pessoas angustiadas, atormentadas, que têm dinheiro, têm mansões, têm tudo, mas não têm paz. E buscam o suicídio. Como aconteceu com Robbie Williams. Tinha tudo. Fazia todo mundo rir. Mas ele não tinha paz. Era uma pessoa depressiva. Mas por que Satanás não dá paz? Porque ele não tem paz. Satanás é um ser atormentado pela sua própria culpa. E ele transfere isso para aqueles que o seguem. Não é que ele não queira dar paz para as pessoas. Ele não tem paz para dar. Cada um dá o que tem. Só Jesus tem paz para dar. Só Jesus tem paz. Por isso, meus queridos, aqui diz: não estejam inquietos por coisa alguma. Por que ficar ansioso por qualquer coisa? Por qualquer coisa. Comida, roupa, trabalho, voltar ou não para o Brasil, green card. Por que ansiedade? Não estejam inquietos, ansiosos por coisa alguma. E o que mais? Antes, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças. Quando você leva a Deus todas as coisas, dizendo: a tua vontade seja feita, Senhor. Que paz, que inspiração a Leila e eu sentimos quando visitamos agora, estes dias, visitamos a nossa querida irmã Caia. Ela é médica, que vive ali em Richmond, Virgínia. Ela teve câncer, começou no seio e houve metástase e se espalhou para o corpo todo. E o médico deu 3 meses de vida para ela, mas ela já está vivendo há 3 anos. Aleluia, irmãos. E ela disse para mim e para a Leila: pastor,
estivemos orando com ela, questão antes de ontem. Ela disse, durante todo este processo de doença e de sofrimento, eu nunca pedi a cura. Nunca pedi a cura. É estranho uma pessoa que está se definhando com 3 meses de vida e não pedir a cura. Isso é estranho. Mas é próprio dos filhos de Deus não pedir a cura. Qual era a oração dela? Ela dizia, a minha oração sempre foi, e está sendo ainda, porque a luta continua. Ela já está vivendo há 3 anos, mas ainda ela está lutando. A minha oração sempre foi, e continua sendo, a tua vontade, ó Pai. Amém. A tua vontade, ó Pai, seja feita. E Deus me tem transformado, disse ela. Tirou a minha mente das coisas desta vida e colocou minha mente no céu. Queridos, o que Deus precisa fazer para tirar nossa mente da terra e colocá-la no céu? O que Deus precisa fazer? Ele fará qualquer coisa para nos salvar. Ele deu o filho dele para morrer por nós, para nos salvar. Se precisar uma doença, ele permitirá. Por amor. É por amor que Deus permite que soframos para que corramos para Ele. É por amor que Ele permite que tragédias aconteçam para que a gente clame e grite por socorro. Pelo menos no momento deste o nome dele é lembrado. E Ele pode fazer alguma coisa por nós. Agora em Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Vejam como Paulo está descrevendo uma vida positiva. Tudo está aqui no capítulo 4 de Filipenses. Se você esquecer de tudo, não esqueça o capítulo 4 de Filipenses, que é o resumo e a síntese de uma vida positiva. Já lemos o verso 8, já lemos o verso 6, e agora vamos ler o verso 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vejam aí um ponto forte da vida positiva. Contentamento. Porque o descontentamento é geral. As pessoas que têm $50 mil na poupança estão contentes? Não, estão descontentes, porque elas querem ter 60, 70 mil. As pessoas que trabalharam e suaram aqui nos Estados Unidos e conseguiram comprar uma casa no Brasil, estão contentes? Não, porque elas querem comprar 2. Quem tem uma fazenda quer ter 2. Quem tem uma mulher quer ter 2, né? Queridos, o descontentamento é geral. Descontentamento com a família, com os filhos, a pessoa sempre está de olho no que é dos outros. Mas o ponto forte de uma vida positiva ensinada pela Bíblia é este ponto que Paulo está nos revelando. Vamos ler de novo. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Louve a Deus pelo que você tem. E pare de reclamar pelo que não tem. Ah, mas eu posso pedir? Lógico que pode pedir o que você não tem. Mas não reclame do que tem. E não fique obcecado naquilo que você não tem. Pedir pode. Ficar obcecado não. E o que mais é a vida positiva? Verso 12. Sem estar abatido. A vida positiva assimila os golpes da vida. Sabe, irmãos? Sabe o que é saber assimilar os golpes da vida? Existia um lutador de boxe no Brasil, famoso, peso pesado, chamava-se Maguila. Quem ficasse na frente de um soco dele, ia cair. Mas, queridos, o problema do Maguila é que ele não sabia assimilar os golpes. Ele não assimilava. Quando acertavam o Maguila, ele caía e não se levantava mais. Não sabia o quê? Assimilar. Paulo está dizendo que a vida positiva, ensinada por Jesus, aprende a assimilar os golpes. Aprende a estar o quê? Abatido. Será que a gente tem que aprender a estar abatido? Lógico, você vai ter muitas frustrações na vida. Nem tudo sai como você quer.
Na educação dos filhos, 2 mais 2 não são 4, não. Se eu fizer isso e mais aquilo, o resultado vai ser esse. Não. Não. Adão e Eva educaram Abel e Caim do mesmo jeitinho. E um se tornou o quê? Um bandido, um assassino. Revoltado contra Deus. E o outro se tornou o primeiro mártir por amor a Jesus. Então, queridos, nós temos que aprender a assimilar as frustrações. Às vezes na educação dos filhos, às vezes no casamento, às vezes no trabalho. Ah, se eu fizer assim, 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 vai dar tudo certo. Não, você faz assim, 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 e às vezes dá tudo errado. E o que fazer? Se desesperar? Não, nós temos que aprender a estar abatido. Louvar ao Senhor no abatimento. Como Jó fez no abatimento, quando filhos morreram, quando riquezas se perderam. Como é que Jó assimilou o abatimento? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Deus. Ele soube assimilar o abatimento. Sei estar abatido. E continua o verso 12. E sei também ter abundância. As pessoas se perdem mais na abundância do que no abatimento. Um pensamento diz assim: quando eu estou necessitado e pobre, eu conheço os meus amigos. Mas quando eu tenho abundância, os meus amigos me conhecem. Porque, queridos, nem Salomão conseguiu passar nesse teste. Quando ele era pobre, humilde, ele era um. Depois que ele ficou rico e famoso no mundo todo, ninguém mais reconhecia aquele homem. Se tornou um explorador do povo de Deus. Aumentou os impostos terrivelmente para sustentar a sua luxúria, a sua promiscuidade. Queridos, nós temos que assimilar o abatimento e temos que assimilar também o quê? A abundância. Quando você está no pináculo, quando você está na plataforma, há uma outra expressão, né, que não me lembro agora. Quando você está no pedestal, então, no apogeu, né? No apogeu, queridos, você tem que saber assimilar. Quando você tem abundância, quando o dinheiro é colocado na sua mão, você tem que saber assimilar isso. Uau, tudo meu. Quem disse que é tudo teu? Deus está provando você. Não seja tolo. Ah, eu estou ganhando muito. Deus está me abençoando. Deus está provando você para ver o que você vai fazer com tudo isso que você está ganhando. Ontem eu recebi um e-mail de um gerente do Banco do Brasil. Não preciso falar que é no Brasil, né? Que é o gerente do Banco do Brasil. Mas é do estado do Goiás. Ele escreveu assim: pastor, a minha missão é ganhar almas para Jesus. E nas horas vagas eu administro a minha agência bancária. Queridos, que visão, que visão. Nós temos que saber ter abundância e temos que saber estar abatidos. E o que mais? Continua o verso 12. Em toda maneira e em todas as coisas estou o quê? Instruído. Quem nos instrui da forma como devemos agir no abatimento e na abundância? Quem nos instrui? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá o bom senso de como reagir, de como agir diante dos golpes que recebemos. E quantos golpes recebemos? Golpes dentro da igreja, golpes fora da igreja, golpes dentro da família. E você vai assimilando isso e vai se tornando um gigante na fé. Um gigante na fé. Em todas as coisas estou o quê? Diz Paulo, instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Quem falou isso? Um homem que era membro do Sinédrio, era pessoa importante, mas depois que abraçou Jesus como Salvador, se tornou o quê? Um perseguido, um fugitivo, com a cabeça a prêmio.
Mas ele disse, eu sei ter fartura. Deus me ensinou também a ter o quê? Fome. Porque também os filhos de Deus passam por fome, por necessidades. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estão percebendo o centro de uma vida positiva? Não é ter pensamento positivo. É ter Jesus. Eu posso sim usar o verso 13. Quantas vezes construímos um sermão em cima do verso 13, falando do pensamento positivo? Posso todas as coisas. Não, irmãos. Antes do verso 13, existem todos estes versos que antecedem, mostrando o que é uma vida positiva. Eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, incluindo, posso estar abatido? Sim, mas Deus me ensinou como estar abatido ou como estar na fortuna, na abundância. Eu insisto para que você leia e medite todos os dias estes versos de Filipenses, até que este conceito de vida positiva seja assimilado pela sua mente, incorporado no seu caráter. Vida negativa, ela se preocupa demasiadamente com a reputação. O que pensam de mim? Veja o que colocaram de mim no Facebook. Reputação sendo maculada, sendo denegrida. Isso é vida negativa. Vida positiva não se preocupa com a reputação, se preocupa com o caráter. Podem destruir a sua reputação, mas não podem destruir o seu caráter. Podem jogar lama na sua reputação, mas não podem jogar lama no seu caráter. Porque reputação é o que os outros pensam e falam de você, mas caráter é aquilo que você é. Principalmente no escuro. Isso é caráter. Aquilo que você é no escuro. Em todas as horas. A vida negativa valoriza coisas e a vida positiva valoriza pessoas. Como Jesus, como fez Madre Teresa de Calcutá. Por que ela se tornou famosa no mundo? Porque ela valorizou pessoas. Ela esqueceu de si mesma. Imitando a Jesus, passou a viver para servir. E depois de servir, servir de novo. E depois, continuar servindo, até morrer. Vida de serviço. O milagre de uma vida positiva é que ela influencia tudo o que você faz. Muda até mesmo o ambiente onde você está. Quando você chega num ambiente negativo, mas você vive uma vida positiva, você começa a dar outra cor, outro ar, outra atmosfera no ambiente onde você chega. Na igreja onde você vive, onde você adora. Você chega a um lugar e as pessoas sabem imediatamente que há alguma coisa especial em você. Você é diferente. Porque no mundo que todo mundo quase é negativo, uma pessoa que tem vida positiva se torna o quê? Diferente. Quando eu viajava com a minha família, quando moramos no Brasil, fomos missionários em Manaus por 7 anos. E todos os anos nós íamos de carro de Manaus, despachando o carro em Manaus, pegando o carro em Porto Velho e descendo então de Porto Velho até Curitiba de carro. Atravessando todo Rondônia, Mato Grosso, entrava no estado de São Paulo e depois íamos para o Paraná. Longa viagem. Depois, quando moramos em Belém, como missionários ali em Belém, também vimos na rodovia Belém-Brasília, todo ano. Depois, quando moramos 6 anos em Fortaleza, descíamos pela 101, a BR-101, em direção a Curitiba, todo ano, fazendo 3 dias de viagem. E a minha família e eu escolhíamos para almoçar o restaurante que tivesse mais gente, mais carro em frente ao restaurante. Pode ser bonito ou feio o prédio. Onde tinha bastante gente, bastante carro, a gente vamos parar aqui para comer. Porque alguma coisa tem de diferente aqui para atrair tanta gente. Queridos, uma vida positiva é como um imã que atrai o quê? As pessoas. Eu li sobre um restaurante cujo prédio não era lá essas coisas. Mas o estacionamento estava sempre repleto de carros.
O cardápio também não era tão diferente dos outros restaurantes. Mas o ambiente interior era muito agradável. Todo mundo lá dentro daquele restaurante parecia estar na maior festa. Pessoas estranhas estavam conversando animadamente umas com as outras. Era um lugar movimentado, muito divertido. E a garçonete que vinha atender as mesas, chegava assim à mesa com um sorriso dizendo: alô pessoal, meu nome é tal, e o seu? Isso fazia muita diferença. O restaurante era especial, e um dia um cliente, quando foi pagar a conta, deu os parabéns para o gerente do restaurante, dizendo: parabéns por esse restaurante, que a gente se sente tão bem, tão agradável aqui dentro. E a resposta daquele gerente resume o sucesso daquele restaurante. O gerente disse: tem uma lei aqui. Eu só contrato moças que gostam de gente. Conhece alguém que gosta de gente? Eu só contrato moças que gostam de gente. Se as moças não rirem e brincarem com os fregueses, já estão despedidas. Só contrato garçonetes que gostam de pessoas. Essa atitude do gerente fez a mudança naquele restaurante. Será que Jesus, quando foi chamar os 12 apóstolos, 11, né, porque um se ofereceu, foi Judas, será que Jesus pensou em escolher pessoas que gostavam de gente? Porque se ele escolhesse gente que não gostasse de gente, a igreja cristã não teria ido para frente. Pedro era apaixonado por gente. João, apaixonado por gente. Todo mundo era apaixonado por gente. E os que não eram, aprenderam a ser. Porque Jesus gastou 3 anos e meio treinando os discípulos, ensinando-os como amar pessoas. Como tratar pessoas. Como tratar o pobre, o doente, o desprezado e o rico também. O segredo daquele restaurante era simples. Não foram as instalações do restaurante, não foi o lugar, não foi o cardápio, foram as pessoas que gostavam de gente. A igreja adventista pode ser uma igreja diferente. Não pelas doutrinas somente, mas nós podemos ser uma igreja diferente, por ser uma igreja que gosta de gente. Gente que vem, volta. Gente que vem uma vez, volta de novo, porque foi amada, foi apreciada, foi paparicada. A gente faz tudo para agradar o freguês, não é? Quem não gosta de ser agradado? Quem não gosta? Que esposa não gosta de ser agradada? Esta semana eu estava conversando com um marido que estava reclamando da esposa que não sabe fazer comida. Eu disse: o que você faz? Ah, eu estou muito desgostoso. Então você vai comer pior do que já comia. Mesmo quando a comida estiver ruim, elogie, para que coma melhor na próxima. Porque quando você reclama, a pessoa terá menos vontade de fazer na próxima vez. Vocês que limpam casas, o que vocês fazem quando a pessoa elogia? Dá um bônus, coloca lá 10, 20 dólares a mais, porque fala: olha, eu aprecio o seu trabalho. O que você faz na próxima vez? Melhor ainda. Funciona, irmãos. Funciona. Se você diz que a sua esposa está linda, no próximo dia ela vai estar mais linda. Ela vai se enfeitar mais. Agora, se você chama ela de gorda, de feia, de... ah, você, hein? Uau! Ela vai entrar em depressão. Ela vai perder o ânimo para ficar melhor. Elogie, e você vai ter melhor comida, melhor esposa, melhores empregados, melhores patrões, melhor pastor. Reclame do pastor e você vai ter cada vez piores sermões. Elogie e vocês vão ter melhores sermões. Queridos, vida positiva elogia. Vida positiva
transmite expressões de carinho, de afeto. A igreja deveria estar cheia de pessoas que gostam de gente. Mas não é sempre assim. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, fui lá naquela igreja, entrei e saí, ninguém me cumprimentou. Sabe, pastor, eu entrei, assisti o culto, saí, ninguém perguntou meu nome. Eu era uma visita, não tinha o de comer, passei fome, porque ninguém me convidou para almoçar. Ah, isso não acontece. Acontece muito, irmãos. Muito. Porque quando fazemos patlak, quando fazemos um almoço para comermos juntos, lembramos da panelinha. Lembramos dos nossos melhores amigos e esquecemos daqueles que nem conhecemos, que são estranhos. Pessoas que ninguém convida, que não são convidadas para nenhum casamento, para nenhum aniversário, nunca são lembradas e vão continuar sendo esquecidas. Por quê? Porque na igreja às vezes tem gente que não gosta de gente. Até reclama de gente que vem e que não estão do jeito que eles acham que deveria estar. Ah, que vergonha. Como é que pode uma pessoa vir à igreja desse jeito? Além de não tratar bem, ainda falam mal da pessoa. São igrejas frias no amor, frias na caridade, frias na cortesia, frias na hospitalidade. São igrejas que meia hora depois de terminar o culto, meia hora depois de terminar o sermão, estão vazias, não tem mais ninguém. Igrejas que vão fechar as portas. Foi feita uma estatística de igrejas que estão crescendo. Igrejas que estão tendo sucesso, explodindo em membros. São igrejas que 2 horas depois de terminar o culto, ainda está cheia de gente. Porque o povo fica comendo junto, batendo papo junto. Existe uma vida social. É gente que gosta de gente. É pastor que gosta de gente. Porque quando o pastor sai daqui e some, cadê o pastor? Sumiu. Está faltando o quê? Contato, né? Gente precisa gostar de gente. Minha esposa sempre diz, eu amo as pessoas. Eu gosto de gente. Se eu pudesse, dizia ela, já repetiu várias vezes isso, eu plantaria lá na nossa chacrinha uma árvore cheia de gente. Sabem que a primeira preocupação da minha esposa quando nos aposentamos, em julho de 2013, a primeira preocupação, ela me disse, Samuel, o que eu vou fazer? Porque nós estamos indo lá morar numa chacrinha lá distante, isolado no meio do mato, na frente da nossa casa está cheio de mato, né? Na janela da cozinha ela vê passar ali trator, né? Trator. Ela disse, eu vou morrer, porque eu preciso de gente. Eu preciso de gente. Onde ela chega, as pessoas a amam, porque ela ama as pessoas. Ela se sacrifica pelas pessoas. Ela esquece de si mesma. Literalmente, ela se sacrifica para ajudar as pessoas. Ajuda tanto que às vezes atrapalha até. A pessoa até reclama porque ajudou muito. Ajudou muito. Queridos, gente que se sacrifica por gente. Não é isso que Jesus quer nesta vida aqui, na igreja e no mundo? Está precisando de gente que se interesse por gente. Não é por coisas, não. Não importam as coisas, irmão. As coisas vão se perder, as coisas vão se queimar. Mas as gentes, as pessoas não precisam se queimar. Elas podem estar no céu. Você pode levá-las para o céu. Você não leva coisas, mas leva a gente para o céu. E nós temos que parar de correr atrás de coisas. E correr atrás de gente para Jesus. Mostrar Jesus. Quem é que implanta em nós esse gosto por pessoas? Ajudar sem esperar reconhecimento. Dar presente sem esperar nada em troca. É o Espírito Santo quem implanta em nós este jeito de ser de Jesus. Este jeito de ser de Jesus. Jesus atraía uma multidão de pessoas. Onde ele passava, vinha uma multidão atrás dele. Por quê? Pobres, ricos, mulheres, crianças, aleijados, todos vinham acompanhando, formava aquela multidão, porque ele amava a gente, amava as pessoas. Não era a beleza física de Jesus que atraía, aliás, a Bíblia em Isaías 53, verso 2, diz,
olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Ele não tinha parecer nem formosura. Uau! Se não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza física, como é que ele atraía tanta gente? Porque ele amava as pessoas. E Jesus demonstrava amor especialmente com as classes desprezadas. Quais eram as classes desprezadas no tempo de Jesus? Os doentes, porque todo mundo achava, está doente? Porque está vivendo em pecado e é castigo de Deus. Pensavam assim. Ele tratava bem as mulheres, porque as mulheres eram uma classe desprezada no tempo de Jesus. Tratava as crianças bem, porque as crianças também eram desprezadas no tempo de Jesus. Tratava bem os publicanos, foi jantar na casa de um publicano. Por quê? Para mostrar que publicano é importante, é gente. Porque os publicanos eram também uma classe o quê? Desprezada no tempo dele. Enquanto os discípulos desprezavam as crianças, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Os discípulos não tinham tempo para criança. Tentaram espantar, tá? Tira daqui essas crianças, Jesus não tem tempo para isso. E Jesus ouviu e viu e disse, deixem vir a mim as crianças. Enquanto os discípulos estavam indignados contra Maria Madalena, além de ser uma prostituta, era uma mulher, agora em público aparecer na frente de Jesus, tocar em Jesus, quebrar um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro e despejar assim na cabeça de Jesus, era uma coisa incomum que ela fez. E a crítica veio na mesma hora. Se Jesus fosse profeta, saberia quem e qual é esta mulher que está tocando. Mas a Bíblia diz em Marcos 14, 3-6, que Jesus se levantou em defesa da mulher, dizendo, por que estáis molestando esta mulher? Ela fez uma boa obra. Quando Jesus disse isso, ela fez uma boa obra para mim. Aquela mulher que estava de cabeça baixa começou a levantar o rosto e olhar nos olhos de Jesus. Porque Jesus elogia. Não é um elogio que Jesus vai fazer para você antes de entrar nos portões da Nova Jerusalém? O que ele vai dizer? Bem está, servo bom e fiel. Bem está. Isso é elogio. Você elogia as pessoas quando faz uma boa obra? Você elogia a esposa? O marido? Ah, é a obrigação dele. Calma lá, irmãos. Como obrigação sustentar a família? Como obrigação pagar o aluguel? Você lembra de elogiar o marido pelo bem que ele faz? Elogiar a sua esposa por partilhar com você as despesas da casa? Ou você acha que tudo é obrigação? Vida positiva é uma vida que expressa carinho, expressa elogio. Isso faz diferença. Uma vez, bem no início do meu ministério, comecei o meu ministério com 23 anos, casamos com 21 anos, éramos bem novinhos, lá no Paraná. Eu estudei a Bíblia com uma senhora vizinha nossa, estudei todas as doutrinas, e ela ficou convencida da verdade. Mas ela disse, eu não vou sair da Igreja Batista. Porque lá na Igreja Batista eu me senti muito amada. Muito querida. Eu sei que a verdade está na sua igreja. Mas, queridos, as doutrinas são importantes, sim. Mas o amor, tratar bem, sorrir, abraçar, chamar a pessoa pelo nome, dar presente, sim, dar presente, fazer alguma coisa significativa para mostrar que você apreciou a presença daquela pessoa, fará com que elas voltem. Viver uma vida positiva não é uma fórmula de sucesso rápido, não. Viver uma vida positiva não é uma receita que se cozinha ali em 3 minutos, não. Jesus gastou 3 anos e meio ensinando os discípulos como deviam tratar as pessoas, como amar as pessoas do jeito que elas são. Como amar as pessoas do jeito que elas são. E orar para que elas sejam do jeito que Jesus quer que elas sejam. Primeiro você aceita as pessoas como elas são, trata-as bem, e fica orando e jejuando e trabalhando para que elas cheguem no patamar de Jesus.
que o padrão é Jesus. É nele que nos espelhamos. Jesus quer fazer o mesmo que fez com os discípulos, com você e comigo. Nos treinar, ensinando-nos a amar gente. Se você deseja ter uma vida positiva, não comece amanhã. Comece hoje, agora. Comece orando em seu coração por alguém, derrame do seu amor, peça a Deus que derrame do seu amor sobre o seu coração, de forma que você comece a amar as pessoas por serem pessoas. Aceite os defeitos das pessoas. São pessoas defeituosas como você e eu. Temos que começar amando dentro de casa. Marido, ame a sua esposa. Elogie a sua esposa. Eu não era de elogiar. A Leila me ensinou a elogiar. Ela escrevia bilhetinhos, colocava bilhetinhos ali, eu te amo, bilhetinhos ali, na pia, na mesa, na escrivania do meu escritório. Eu comecei, eu tenho que corresponder, né? Que grosseria é essa? Coloca um bilhetinho ali, eu não falo nada. Passo o dia todo, não falo nada, não. Eu tinha que dar a recíproca. E eu tive que fazer isso, corresponder uma vez, duas vezes, e eu comecei também a aprender. Você aprende fazendo. E você ensina fazendo para as pessoas. Ah, meu marido não é carinhoso. Well, ensine-o a ser. Ensine-o a ser. Uma vez li um livro que o título é O Mito da Grama Mais Verde. Quantos já leram esse livro? O Mito da Grama Mais Verde. Você já pode imaginar sobre o que falava o livro, né? Pode parecer, mas não é verdade, que a grama do outro lado da cerca é mais verde. Pode até parecer mais verde, mas não é mais verde. Talvez o que está faltando na sua grama é um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Um pouquinho de carinho. Uns poucos elogios, para que a sua grama fique muito mais verde do que a do vizinho. Você descobre, uau, essa é a mulher que eu tenho. Eu não sabia. Às vezes, eu andando pela casa, a nossa casa é cheia de fotografias espalhadas por todo lado, e às vezes eu me dou de cara com fotografias da Leila, não é? Novinha, tempo do casamento. Eu digo, uau, eu me pego cobiçando a minha mulher, não é? E louvo a Deus porque ela é minha. Às vezes você vive há anos com uma pessoa e você esquece que ela é daquele jeito. Você já acostumou com a forma do rosto, com a forma do corpo, se acostumou tanto que você... Mas quando você começa a analisar, você percebe que você tem uma grama muito verde dentro de casa. Esse mito da grama mais verde, que é a do vizinho, isso não é verdade. Nós temos que cultivar a nossa grama e parar de reclamar. Existem famílias onde a expressão de afeto, carinho, elogios não existe. Todo mundo está secando, está se deprimindo, morrendo à míngua por falta de carinho, elogio, abrace. Pelo menos 3 vezes por dia, dê um abraço de urso, usando os 4 braços, os 2 da esposa e os 2 do homem. Isso chama-se abraço de urso, 3 vezes por dia. Economiza dinheiro na farmácia. Economiza o dinheiro na farmácia. Sua mulher vai ter mais saúde. Houve um tempo no início do meu ministério que a minha esposa estava morrendo à míngua por falta de expressão de carinho, cuidando de 2 crianças e eu cuidando de 13 igrejas. Como é que poderia ser? Eu só corria, ia até a divisa do estado do Paraná com o Mato Grosso, 13 igrejas e a minha esposa em casa, fechada, trancada com 2 crianças, estressada. E eu quando voltava, trabalhos, e trabalhos, e trabalhos. Ela estava morrendo à míngua. Graças a Deus, Deus abriu os olhos dela e abriu os meus olhos e salvou o nosso casamento. Não é verdade, irmãos, que a galinha do vizinho é mais gorda. Não é verdade. Não é verdade que aquilo que vejo lá fora é melhor do que o que eu tenho dentro de casa. Às vezes você tem um Cadillac em casa e está se enfeitiçando com um calhambeque lá de fora. Jesus nos ensina a valorizar o que temos, pois foi Ele que nos deu. Dê uma olhada na sua vida
e se convença de que há uma infinidade de pessoas que ficariam contentíssimas de estarem no seu lugar, de ter o marido que você tem, ter a esposa que você tem. Ah, se eu pudesse ter aquela esposa. Sim, muita gente estaria feliz com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família, com o seu trabalho. E você está empurrando com a barriga tudo, como se tudo fosse normal, e como descontentamento. Não sabe valorizar. Isso é vida negativa. Cristo nos ensina a viver o quê? Contente. Com tudo o que temos. E com as provações que temos. Dar glória a Deus nas provações. Dar glória a Deus mesmo na doença. Aprender a dar glória. E deixar de lado murmurações. Eu li sobre a história de um homem chamado Bob e a esposa Ellen Green. Bob e Ellen Green, eles viviam há muitos anos numa casa. Estavam enjoados da casa. E eles resolveram mudar de casa, vender aquela e comprar outra. Pediram para um corretor de imóveis vir até a casa deles e analisar toda a casa para fazer um bom anúncio para colocar no jornal, para vender a casa. E o corretor de imóveis veio, visitou a casa toda, todas as salas e quartos, jardim, tudo. E aí fez um bom anúncio. Mas antes de publicar o anúncio, ele falou, eu preciso ler para vocês, se vocês concordam com tudo isso que eu escrevi, para depois colocar no jornal. Tudo bem, podem vir. Pode vir. E o corretor de imóveis veio e leu para Bob e Ellen a descrição da casa. Depois que terminou, Bob disse, você poderia ler de novo? Pois não. Ele fechou os olhos, recostou na cadeira, cruzou a perna e o corretor foi lendo. O corretor de imóveis foi lendo. Depois que ele terminou, Bob disse, não creio que vamos vender a casa. Por quê? Nós temos procurado um lugar exatamente como este durante toda a nossa vida. Mas somente depois de ouvirmos a descrição que você fez dele, é que descobrimos que ele já é nosso. Tudo que nós queremos numa casa, é isso que você colocou aí. E não é nada mentira, tudo isso existe mesmo. Esqueceram, deixaram para lá. Não venderam a casa. Queridos, quem sabe, nós precisamos também o quê? Valorizar o que Deus nos deu. O que temos? Valorizar nossos talentos, nossas habilidades. Você pode não saber fazer o que os outros fazem, mas você faz maravilhosamente bem algumas coisas que Deus lhe capacitou para fazer. A vida positiva começa onde você está. Se você estiver no Brasil, a sua vida positiva começa no Brasil. Mas se você mora nos Estados Unidos ou no Japão, a sua vida positiva começa ali onde você está. Você não precisa ir para o Brasil para mudar atitudes e comportamento. Você não precisa vir para os Estados Unidos para mudar atitudes e comportamento. A vida positiva começa onde você está. Não precisa trocar de profissão. Ah, se eu trocasse a minha profissão, ia ser feliz. Será? Se você não é feliz com essa, vai ser feliz com a outra? Que tal ser grato a Deus? Onde você está e pelo trabalho que você tem. Será que se você tivesse uma outra profissão, você seria grato a Deus? Sendo que agora você não está sendo grato a Deus? Então você precisa não trocar de profissão e nem trocar de igreja. A vida positiva começa com a profissão que você tem, com o lugar onde você mora, no país onde você mora e na igreja onde você assiste. Não precisa trocar nada. É uma atitude de começar a viver uma vida positiva. Comece a gostar do jeito que Deus fez você. Aí eu não gosto do meu cabelo, não gosto da minha perna, eu não gosto do meu rosto, eu não gosto disso, eu não gosto da minha voz. Você ofende a Deus. Você ofende a Deus. Você deveria falar, eu não gosto do meu caráter. Isso sim. Porque está sendo um caráter feio mesmo. Mas queridos, rosto, cabelo, nada disso faz parte do caráter. Tudo isso vai desaparecer, irmãos. A colheita da vida é o caráter. E o que Deus está interessado mesmo é no caráter. Um caráter semelhante ao de Jesus.
Comece a gostar do jeito que Deus fez você. Louve a Deus por tudo que você tem, pelo que você é. Peça a Deus que coloque em você amor pelas pessoas. E arranque de você o amor pelas coisas. Amor pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Amor pelas pessoas. De vez em quando, nós precisamos analisar nossa vida. Jesus disse que a vida positiva concentra-se no amor a Deus, no amor ao próximo. Mateus capítulo 22, 37 a 39. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vida positiva é amor a Deus, ao próximo. Deus nos chama, irmãos, para vivermos uma vida positiva num mundo negativo. Eu quero terminar deixando com vocês primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 5. Leiam comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz. Quem vive vida positiva é filho da luz. Todos vós sois filhos da luz e do dia, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não somos da noite nem das trevas. Agora, o verso 8 e 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos do quê? Da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos chamou para a briga. Tem que parar de brigar. Deus não nos chamou para a ira, para a raiva. Deus nos chamou para quê? Para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a graça de Jesus fique com você. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus.